Olá, meu nome é Patrícia. Bem-vindo a mais um episódio na nossa jornada pelo sobrenatural na Bíblia. Vimos nos episódios anteriores que o Éden era a casa de Deus. A terra era boa, mas não era perfeita. A terra não era o Éden. Deus colocou Adão e Eva para cuidar do Éden e para governar e administrar a terra. Deus fez Adão e Eva à sua própria imagem, que é uma condição, não algo que fazemos. Ele também fez os seres celestiais à sua própria imagem, que também é uma condição para serem representantes de Deus. Então Deus tinha representantes em ambos os reinos, o invisível e o visível. Mas por causa do pecado, perdemos esta imagem, mas Jesus veio para recuperar esta condição. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, nós lemos: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Lembremos-nos que Deus optou por compartilhar a sua autoridade entre os seres divinos no mundo sobrenatural e os humanos na terra. Este foi o pano de fundo para a afirmação de Deus: façamos a humanidade à nossa semelhança, em Gênesis capítulo 1, versículo 26. A imagem de Deus é representada por seres espirituais e humanos. Temos acesso à sua autoridade e fomos posicionados como co-governantes com Deus. O direito ao livre-arbítrio é um dos componentes ou atributos da nossa semelhança com Deus. Se nós não tivéssemos a liberdade de escolha, não seríamos como Ele. Sem a liberdade de escolha, ideias como amor e autossacrifício não fariam sentido. Se você é simplesmente programado para amar uma pessoa, isso não requererá uma tomada de decisão da sua parte, não é verdade? Se você é da minha época e assistiu a série de Guerra nas Estrelas, ou Star Wars, vai lembrar que no episódio de O Retorno do Jedi, Luke Skywalker é informado pelo espírito de Obi-Wan Kenobi que o seu pai, Darth Vader, agora é mais uma máquina do que um ser humano. Mas no final, vemos que isso não era verdade. Vader resgatou Luke das mãos do imperador, o que lhe custou a própria existência. Ele não era somente um robô programado, como todos pensavam. A sua escolha veio do coração. Mas há um aspecto intrigante nesta escolha de Deus. Conceder liberdade a indivíduos inteligentes implica que eles podem e vão tomar decisões erradas ou se rebelar de propósito. Isso ocorrerá sem dúvida, uma vez que o único ser verdadeiramente perfeito é Deus. Por esta razão, as coisas podiam dar errado, e de fato deram, lá no Éden. O episódio 3 terminou com uma frase: a liberdade nas mãos de seres imperfeitos, divinos e humanos, pode ter resultados desastrosos. Lembrando que esta jornada pelo sobrenatural é baseada nos estudos do Dr. Michael Heiser, no livro Sobrenatural. E hoje nós temos a seguinte pergunta: por que a humanidade é tão depravada? Por que o mundo é tão perverso? Por que há tanta maldade no mundo? A maioria dos cristãos de hoje diriam que é por causa da queda em Gênesis 3. A história de Adão, Eva e a serpente. O que não está incorreto, mas incompleto. Mas se você fizesse essas mesmas perguntas às pessoas do Antigo Testamento, aos judeus que viveram antes de Cristo, até os cristãos do primeiro, segundo século, eles responderiam que o mundo está num caos por 3 razões. Primeiro, a queda em Gênesis 3. Depois, a segunda rebelião dos filhos de Deus em Gênesis 6, versículos de 1 a 4. E terceiro, a rebelião da Torre de Babel, em Gênesis 11 e Deuteronômio 32, versículos 8 e 9. Vamos dar um resumo de cada rebelião e depois veremos cada uma em particular nos próximos episódios. A primeira rebelião em Gênesis 3. No Éden, o plano de Deus era ter ambas as famílias vivendo juntas.
Embora Deus soubesse de tudo antes de acontecer, ele não criou o mal. Tenha certeza de que Deus não foi pego de surpresa pela rebelião de Satanás e pela desobediência humana. Em toda a Bíblia, o plano de Deus é que a humanidade, o ser humano, recupere a sua identidade. Ele quer trazer as pessoas de volta à sua família e fazer parceria conosco para repetir o processo. O resultado da primeira rebelião foi a morte transferida a todos os homens. Por causa da desobediência, Deus expulsou Adão e Eva de sua presença e de sua casa, o que causou um distanciamento entre Adão e Eva de um relacionamento com o Deus Criador. Eles não poderiam mais comer da árvore da vida e, consequentemente, estavam destinados a morrer. A segunda rebelião encontramos em Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 4, onde lemos que os filhos de Deus, os seres celestiais, decidiram se rebelar contra a autoridade de Deus e decidiram ter relações com mulheres, o que resultou em pessoas híbridas, meio deuses, meio humanos. E porque sabiam que seriam punidos pelo Deus Altíssimo, e o objetivo principal destes deuses, dos filhos de Deus, no mundo espiritual, era destruir a família terrena, eles decidiram passar todo o seu conhecimento sobre astrologia, armas, guerra, plantas, artes de sedução e imoralidade para acelerar o processo de autodestruição dos seres humanos. A terceira rebelião nós encontramos em Gênesis 11 e em Deuteronômio, capítulo 32, 8 e 9. Eu, particularmente, sempre pensei que Gênesis 11 estava na Bíblia apenas para nos ensinar onde começaram todas as diferentes línguas e nações ao redor da terra. Mas não é bem assim. A rebelião das pessoas querendo construir uma torre foi levada muito a sério por Deus. E o resultado dessa rebelião foi o abandono da humanidade por Deus, aos seus próprios desejos, a idolatria e a miséria. Deus simplesmente os deixou ir. Isso não significa que ele desistiu da sua família terrena, porque ele é um Deus paciente e também tinha um plano para redimir todos de volta para a sua família. Mas Deus simplesmente entregou a humanidade às suas próprias vontades. Os escritores judeus do Antigo Testamento e os judeus do tempo entre os dois testamentos e os cristãos do primeiro século, todos tinham esta visão sobrenatural do mundo. Por isso, esperavam um Messias, um Salvador, um ungido, um libertador para vir e resolver todos estes três problemas da humanidade. O primeiro, a morte e afastamento de Deus causado pela primeira rebelião. Depois, a proliferação da depravação, causada pela rebelião de Gênesis capítulo 6. E o terceiro problema, a fragmentação de todas as nações, umas das outras e de Deus, causada pela rebelião de Gênesis 11, na construção da Torre de Babel. Em Gênesis 3, versículo 1, nós lemos sobre o rebelde original. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Quem era a serpente? A resposta comum que temos é: era o diabo. A serpente no capítulo 3 era mais do que uma cobra. E este capítulo não é sobre a evolução das cobras. Nos tempos antigos e nas civilizações, as pessoas usavam serpentes e dragões como guardiões do trono de uma divindade. Um exemplo disso é que quando meu marido e eu estávamos na África do Sul e o vizinho da casa em que morávamos tinha uma placa no portão: cuidado, esta casa é guardada por cobras. E ali ouvimos muitas histórias de pessoas que costumavam ter cobras em casa como seu sistema de segurança. Outro exemplo é que na China antiga é comum o uso de dragões nas vestimentas do imperador e em outros emblemas imperiais. O título do trono imperial era Trono do Dragão.
Na cultura chinesa, os dragões são vistos como seres poderosos, ligados à sabedoria, à proteção e à prosperidade. Eles também representam a ligação entre o céu e a terra, espelhando a posição sagrada do monarca. É como nos dias de hoje. Não colocaríamos adolescentes sem um físico forte para serem os guarda-costas do presidente de um país ou de uma empresa. Os guarda-costas, hoje em dia, devem possuir uma aparência ameaçadora para intimidar qualquer um que queira atacar o protegido. Então, quando lemos em Ezequiel, capítulo 28, de 1 a 19, Ezequiel usa uma história de fundo do rei de Tiro para falar deste ser espiritual que estava lá no Éden. Os autores bíblicos interpretaram a soberba humana do príncipe de Tiro como uma provocação ao Deus de Israel. Deus reconhece a notável inteligência deste príncipe, o príncipe de Tiro, mas faz um lembrete que ele não é um Deus, certamente não é o Altíssimo. Ezequiel capítulo 28, versículo 2 a 6. Deus diz: Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano Senhor. No orgulho do seu coração você diz: sou um Deus. Sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus, embora se ache tão sábio quanto um Deus. Você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que lhe seja oculto? Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Pela sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por isso, assim diz o soberano Senhor, porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto um Deus. Então lemos Ezequiel 28, versículos 12 e 13. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Nestes versículos, Deus inspirou o profeta Ezequiel a expressar um lamento acerca do príncipe de Tiro, um homem brilhante, cuja arrogância resultou na sua queda. Mas também vemos claramente que o profeta não estava falando literalmente do monarca de Tiro, porque ele não se encontrava no Éden, mas sim em Tiro. E Ezequiel 28 faz uma comparação do príncipe de Tiro ao retratar a sua arrogância, queda e condição original. Mas também estava falando sobre uma história bem mais antiga, sobre uma queda no jardim do Éden. Em Isaías capítulo 14, versículos de 9 a 11, o mesmo acontece, porque Isaías usa a história de fundo do rei da Babilônia para também falar desse mesmo ser espiritual. Nesta passagem, temos um membro do concílio divino que também habitava no jardim do Éden, porque onde o Deus Altíssimo estava, os membros do concílio também estavam. O começo da parábola é tão semelhante para o rei da Babilônia quanto a descrição de Ezequiel acerca do príncipe de Tiro. O monarca da Babilônia é como um opressor que perseguiu as nações de maneira implacável. E finalmente haverá paz no mundo quando este opressor for eliminado. O profeta Isaías, antecipando a felicidade de finalmente se libertar do rei da Babilônia, escreve no versículos 12 a 15: Como você caiu do céu, estrela da manhã, filho da alva, você foi cortado ao chão, conquistador das nações. E você mesmo disse em seu coração: subirei ao céu, levantarei meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no cume de Zafon. Subirei aos altos lugares das nuvens, farei a mim mesmo como o Altíssimo. Mas você foi levado para baixo, ao Sheol, às profundezas do abismo. O contexto do conselho divino nestes versículos é muito claro.
Já vimos um pouco sobre isso quando falamos sobre jardins e montanhas como a habitação de seres espirituais. O rei da Babilônia está sendo comparado a uma entidade divina que caiu do céu. A linguagem nos lembra de Jó, capítulo 38, versículo 7, no qual os filhos de Deus foram comparados como estrelas da manhã. O rei da Babilônia está sendo comparado a uma entidade divina que caiu do céu. E a linguagem nos lembra de Jó, capítulo 38, versículo 7, no qual os filhos de Deus foram comparados como estrelas. Basicamente, a linguagem de Ezequiel 28 e Isaías 14 retratam este ser divino particular como irremediavelmente apaixonado por sua própria luz. A sua arrogância era tamanha que ele se autoproclamou superior a todas as estrelas de Deus. A frase levantar o meu trono e seu anseio de se assentar no monte da Assembleia sugerem que este brilhante buscou superioridade sobre os demais integrantes do Conselho Divino. O monte da Assembleia simboliza o Conselho Divino devido à sua localização em Zafon, o norte, que no original significa as nuvens. A expressão assento está presente em Ezequiel capítulo 28, versículo 2, o assento dos deuses. E Isaías 14 é interpretado como um ataque ao conselho divino. Mas somente um pode tomar o assento mais alto no conselho divino. Então este guardião do trono era um ser que estava muito próximo do Deus Altíssimo e que decidiu que queria ser como ele, não gostando da decisão de Deus de fazer humanos parte da família. O guardião, ou querubim, queria estar no comando. Ele queria ser o presidente do conselho divino. Esta entidade, este guardião do trono, este querubim, não foi expulso do concílio até que ele incitasse a humanidade a se rebelar contra Deus, o Altíssimo, porque ele ainda estava no Jardim do Éden, a casa de Deus e o local de reunião do concílio divino quando falou com Eva. Algo novo é que não há menção, exceto em Apocalipse 12, do dragão sendo expulso do céu, levando 1/3 dos anjos com ele. Mas o contexto de Apocalipse é do nascimento de Jesus e não Gênesis 3. Então entendemos que algumas interpretações que dizem que o diabo se rebelou e levou 1/3 dos anjos e foi expulso do céu não está conectado com Gênesis 3, e sim ao nascimento de Jesus. O acusador. Vamos falar um pouco sobre o Satã. O significado original da palavra Satã é adversário ou aquele que se opõe. O Satã, na visão do mundo hebraico, não era um personagem específico, mas um papel que vários seres podiam assumir. Nos textos judaicos, o Satã poderia se referir a qualquer ser enviado por Deus para desafiar os humanos. Somente mais tarde, Satanás tornou-se uma entidade maligna personificada distinta que se opõe a Deus. Este papel de acusador é como um de promotor do Estado nos nossos dias. O papel desta figura é desafiar ou testar indivíduos, trazendo suas ações e intenções em questão diante do tribunal. Temos como exemplo o livro de Jó. Em Jó capítulo 1, versículo 6, nos diz: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Assim como um promotor apresenta casos contra indivíduos em um tribunal, o Satã apresenta casos contra os humanos, testando a sua fé e integridade diante de Deus. Você sabia que em hebraico a palavra Satã aparece 27 vezes na Bíblia e nem sempre é a referência ao diabo, mas sim a um promotor ou acusador anônimo no conselho divino? Então, Satanás, no Antigo Testamento, não era um nome próprio. Mais tarde, no período entre o Antigo Testamento e o Novo, que foi mais ou menos de 400 anos, os líderes judeus começaram a adotar o termo Satã como um nome próprio daquele ser em Gênesis capítulo 3.
A palavra no original, serpente, ou nakash, tem diferentes significados no original. Como substantivo, ela significa serpente ou cobra. Como verbo, significa adivinho ou alguém que tem presságios sobre o futuro ou que tem informações divinas. E como substantivo também é a raiz da palavra cobre e bronze, ou brilhante. Também temos exemplos em nossa própria língua portuguesa e é por isso que é tão complicado aprender um novo idioma. Quando aprendemos um significado, tentamos usar a palavra e aprendemos que não é o tempo todo que podemos usar aquela palavra, porque há um significado diferente para cada ocasião. Um exemplo na língua portuguesa é a palavra manga, como fruta. Eu adoro comer manga no verão, especialmente quando está bem madura e doce. Mas também manga significa uma parte da roupa. A manga da minha camisa está rasgada, preciso costurá-la antes de usar novamente. Mas também significa um gênero literário japonês. Ele é um grande fã de manga e tem uma coleção enorme de quadrinhos japoneses em casa. Viu como é complicado? Então, sobre este termo serpente em Gênesis 3, concluímos que os escritores judeus da Bíblia queriam que os seus leitores pensassem em todos os significados possíveis ao ler as Escrituras, e não apenas num significado. Em Gênesis 3, o Nakash, ou a serpente, é a imagem de um guardião do trono divino, um ser divino que dá informações divinas e sua aparência é brilhante como bronze. Lemos na Bíblia várias passagens onde pessoas descrevem quando viram anjos ou seres com aparência brilhante. A queda em Gênesis 3 trouxe uma série de maldições. Gênesis 3, versículos 17 a 19. E Deus ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. A maldição imposta a Adão não substituiu o mandato de Deus para subjugar a terra e dominar, mas tornou a tarefa mais difícil. Em Gênesis 3, versículos 22 a 25, então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. A expulsão da humanidade do Éden transformou uma missão gloriosa de domínio num trabalho árduo. Estamos cientes de que Deus agirá para restabelecer o seu governo e que os filhos de Adão, especialmente um deles, seriam fundamentais para este domínio. Isso torna o anseio humano por um mundo melhor mais intenso. Todo ser humano tem uma necessidade interna de recuperar algo que se perdeu. Porém, o Éden não pode ser recuperado em termos puramente humanos. O castigo divino sobre Eva está ligado à maldição do Nakash, ou a serpente. Eva experimentaria uma dor mais intensa durante o parto. Em Gênesis 3, versículo 16, diz: aumentarei a tua dor. Não existe evidência de que se Eva tivesse concebido antes da queda, ela não experimentaria qualquer tipo de dor. Ela era um ser humano. Mas no versículo 15, porei inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Ele ferirá a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele. O texto de Gênesis 3,15 nos mostra que Deus ainda não havia finalizado a sua relação com a humanidade. O propósito de governar a terra por meio da humanidade não seria destruído.
um descendente de Eva surgiria para reparar o estrago feito pelo rebelde divino, o Nachash. A tentação ao pecado implicava que Yahweh deveria manter sua palavra e exterminar a humanidade. A serpente acreditava na justiça divina para exterminar os seus adversários. Deus foi muito justo neste ponto. A rebelião do Éden realmente representava a morte, mas não em um sentido de aniquilação instantânea. Deus declarou o término de suas vidas, mas não antes de prosseguir com seu plano. A humanidade estaria sujeita à morte, mas em algum momento Deus restauraria a visão do Éden e destruiria o Nachash. Quem é a semente ou a descendência de Eva? Esta é fácil, a humanidade. E quem é a semente ou a descendência da serpente? Bom, aí a resposta fica mais abstrata. O apóstolo João nos dá alguns exemplos, como os líderes judaicos que odiavam Jesus. Vós sois do vosso pai, o diabo, disse-lhes Jesus em João capítulo 8, versículo 44. E Jesus também chamou o traidor Judas de diabo em João 6, 70. Replicou-lhes Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Então podemos dizer que a semente ou os descendentes da serpente é qualquer pessoa que se opõe ao plano de Deus de ter uma família na terra, como a serpente o fez lá no Jardim do Éden, e através de toda a história, sempre tentando frustrar o plano de Deus. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 14, então o Senhor Deus declarou à serpente: Já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. O Nachash, ou a serpente, foi condenado a andar sobre seu ventre, uma imagem que mostrava que ele estava sendo lançado ao chão. E em Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, observamos o vilão condenado ao Eretz, uma expressão que se refere literal e metaforicamente ao submundo. A maldição também obrigou a serpente a comer poeira. Claramente é só uma expressão, porque sabemos que as cobras não comem poeira. As cobras no nosso mundo são carnívoras e se alimentam de presas vivas, como ratos, pássaros, galinhas, lagartos, sapos, peixes, insetos e ovos de outras aves e répteis. Como podemos observar, não dá para conectar a imagem de serpente de Gênesis 3 a uma imagem de cobra de verdade sendo possuída por um demônio. A lição da maldição é que o Nachash, ou a serpente, que aspirava a ser mais alto, acabaria sendo mais baixo, banido de Deus e do conselho, sendo lançado para a terra e até mesmo para debaixo da terra. E por que isso é importante? A maldição profética lançada sobre a serpente representa os primeiros passos do que chamamos de batalha espiritual, o conflito entre o bem e o mal, a guerra contínua contra Deus e sua família. Trata-se de um conflito que ocorre em duas esferas, a visível e a invisível. Apesar de estranhas, estas narrativas nos ensinam uma lição. Deus enfrentou e enfrenta até hoje competição divina ao tratar do destino da humanidade. Mas Deus possui seus próprios planos para a fusão, para a junção dos céus e da terra novamente. A interferência maligna não escapará da punição. A humanidade possui grande valor aos olhos do Deus Criador Altíssimo. As passagens que lemos neste episódio, mais uma vez, nos reafirmam que Deus, apesar da sua decisão de criar representantes de acordo com sua imagem, tanto humanos quanto divinos, e com direito de liberdade de escolha, Deus não é a origem do mal. Deus não incitou os seus representantes de sua imagem a desobedecer, e nem que essa desobediência foi predestinada. Não é porque Deus conhece o futuro que este está predestinado a acontecer exatamente como ele viu. Precisamos olhar para os acontecimentos da queda sob a ótica correta. Deus sabia que Adão e Eva iriam falhar.
Ele não ficou surpreso, pois possuía conhecimento sobre todas as situações, sejam elas reais ou possíveis. Contudo, apesar de Deus ter previsto a presença do mal e da rebelião neste mundo, seja através dos humanos ou pelo rebelde divino que seduziu a humanidade, isso não significa que ele os tenha predestinado para tal. Deus já sabia da possibilidade da queda e já tinha um plano pronto para corrigi-la. Ele também tinha consciência de que nasceríamos pecadores e fracassaríamos, mas ele não predestinou tais fracassos. Quando cometemos um erro, é necessário reconhecê-lo e assumirmos responsabilidade por ele. Pecamos porque escolhemos pecar. Quantas vezes tentamos achar desculpas e justificativas para os nossos erros, para os nossos pecados? Culpamos nossos pais, o mundo ao nosso redor, as más companhias, até mesmo o diabo e os demônios. Culpamos os nossos traumas, tantos outros são culpados pelos nossos erros, pelas nossas mentiras e atitudes erradas. Mas Deus nos amou a tal ponto que, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Ele nos amou apesar de estar ciente do que faríamos. Ele nos deu a liberdade para escolhermos se queremos pecar e também nos deu a liberdade de escolha para crermos no Evangelho e vivermos para Jesus. Sabemos, por experiência própria, que coisas ruins podem ocorrer com as pessoas, inclusive com os cristãos. O mal existe no mundo devido à liberdade que as pessoas e os seres divinos possuem para praticá-lo. O nosso Deus não é esta imagem deturpada que prevê eventos terríveis ou que precisa que crimes e coisas ruins aconteçam para que um propósito maior seja alcançado. Deus não precisa do mal. Os seus planos seguirão em frente independentemente do mal. Infelizmente, nós, seres humanos limitados, muitas vezes queremos encontrar justificativa para tudo, para toda a maldade que acontece no mundo e nas nossas vidas, mas nós não temos todos os fatos na mesa. Nós não conhecemos o passado, o presente e o futuro perfeitamente. Nós não temos a visão completa dos dois reinos, o visível e o invisível, para explicar tudo o que nos acontece. Quantas vezes nos perguntamos por que Deus simplesmente não acaba com o mal agora? E a resposta é: porque para Deus acabar com o mal, Ele precisaria eliminar todos os seus representantes, humanos e divinos, que não são perfeitos como Ele. Isto solucionaria a questão do mal, mas afetaria a ideia original de Deus, de criar outros seres divinos e humanos para coexistirem e governarem com Ele. Vamos ter em mente que Deus não erra. Um exemplo não muito perfeito, mas que pode nos ajudar. Será que um pai e uma mãe deixariam de amar seus filhos mesmo se soubessem que eles os maltratariam no futuro? Como humanos imperfeitos, temos o testemunho de tantos pais e mães que, mesmo com filhos rebeldes, ainda os amam e lutam por eles. Lembrando que amar não é acobertar os erros dos filhos, mas discipliná-los e tentar a todo custo trazê-los ao caminho certo. Mesmo Deus, sabendo que no futuro seus filhos espirituais e humanos o rejeitariam, Ele os criou e deu-lhes o direito de escolha. Podemos imaginar que Deus não precisasse ter dado liberdade de escolha aos seres humanos, mas Deus não queria criar robôs ou escravos, mas Ele queria criar seres como Ele mesmo. Deus amou e ama demais a ideia da humanidade para tomar uma decisão alternativa. Assim, Ele formulou um plano, após o maligno haver se infiltrado no mundo, de redimir a humanidade, renovar o Éden e enxugar toda a lágrima causada pela separação por causa do pecado. Lemos em Apocalipse 7, versículo 17: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E em Apocalipse 21, versículo 4, nós lemos: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Por isso, o Deus Altíssimo tem uma estratégia de guerra, mas a situação
vai piorar antes que melhore. Continue conosco nesta jornada e nos próximos episódios estaremos aprendendo um pouco mais sobre as outras rebeliões e o plano de Deus para trazer a sua família terrena de volta para Ele mesmo. Um grande abraço, que Deus os abençoe.